Olá pessoal, sargentada, futuros guerreiros do estado do Rio de Janeiro e até mesmo os cadetes, porque nosso canal também é PESPESEX. Hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 8, sargentada. Vamos retratar invasões holandesas. Falamos há pouco tempo sobre a aula que tinha um tema da União Ibérica. Retratamos invasões estrangeiras, citamos rapidamente a invasão holandesa, mas hoje nós vamos dar maiores informações sobre as invasões holandesas que ocorreu no Nordeste brasileiro. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula, porque o nosso canal ele precisa lançar conteúdos para ajudar você a conseguir a sua aprovação. Então vamos lá, galera. Participação dos holandeses na atividade açucareira. Na aula sobre a União Ibérica, na aula também sobre a questão econômica do açúcar, quando falamos da sociedade açucareira, citamos que Holanda e Portugal possuíam uma parceria econômica no século XVI. Então, durante as capitanias hereditárias, durante o governo geral, no momento onde Portugal estabelece engenhos no Brasil colônia, nesse exato momento, a Holanda vai estar participando junto com Portugal nesse processo açucareiro. Tá? Então, vamos aqui acompanhar esse slide. Século XVI, nós temos uma parceria, nós temos uma aliança amigável entre Portugal, que está independente, e Holanda. Portugal produz a cana-de-açúcar nas suas colônias, tendo o Brasil como sua principal colônia, e a Holanda vai ser responsável em financiar o açúcar, ou seja, financiar todo o processo, trazer equipamentos, fazer com que os latifundiários que moravam aqui no Brasil colônia recebam financiamentos na intenção de montar uma estrutura para produzir essa questão do açúcar, o transporte e também a distribuição do açúcar. O transporte, é claro, levado para o continente europeu. Os holandeses lá no continente europeu irão realizar o comércio com outros reinos europeus. Então aqui nós temos uma participação lucrativa, rentável e importante para os holandeses, tá, pessoal? Aqui nós colocamos imagens no slide mostrando justamente esse processo, essa grande engenharia, essa grande montagem que falamos aí sobre a sociedade açucareira do Brasil colônia no século XVI, onde a Holanda tinha essa importante participação. Não tem como falar sobre a União Ibérica e ao mesmo tempo não falar sobre invasões holandesas, e também seria impossível falar de invasões holandesas e não citar União Ibérica. Seria também algo meio que impossível de se mencionar na aula. Então, motivos para as invasões holandesas. Bem, lembrando que 1580 Dom Sebastião, rei de Portugal, jovem, entre 18 e 20 anos aproximadamente, veio a falecer em uma batalha no Marrocos. Você lembra da minha aula sobre a União Ibérica? Você não lembra? Se você não lembra, por favor, vai lá e assista a minha aula, tá bom, pessoal? Lembrando que, com a morte de Dom Sebastião, o rei da Espanha, Filipe II, vai assumir Portugal, ele vai dominar Portugal. Automaticamente, todas as colônias portuguesas são tomadas pela Espanha. Muito bem, agora vamos entrar no assunto invasões holandesas. A Espanha, ela é inimiga da Holanda. Então nós temos em 1581 o início de uma guerra entre Espanha e Holanda. Ainda há pouco eu citei, 1580 nós tivemos a União Ibérica. 1580 nós tivemos a junção entre o reino português e o reino espanhol. Lembrando que o Brasil participava
do Reino Português. Então, a partir de 1580, o Brasil passa a ser colônia espanhola. Pessoal, olhando esse contexto, o que nós temos? Os nordestinos, né, os colonos portugueses que moravam na região nordeste do Brasil colônia, eles realizavam comércio com os espanhóis. Eles tinham essa prática, essa aproximação, até porque era rentável para Portugal, era rentável para a Holanda e também era costumeiro entre esses povos. A partir de 1580, isso passa a ser questionado pelo rei da Espanha, até porque o Nordeste brasileiro e todo o Brasil passa a fazer parte da Espanha agora, né? E automaticamente nós vamos ter um embargo. Tá aqui, né? No nosso slide que eu coloquei que após a União Ibérica, quando o Brasil fica 60 anos sob domínio espanhol, nós temos uma consequência. Qual seria a consequência causada pela União Ibérica? O fechamento dos portos ibéricos aos navios flamengos, ou seja, aos navios da Holanda. Tá? Esse nome Flamengos dá um significado aqui forte aos holandeses. Tá bom, galera? Então vamos lá. O fechamento dos portos ibéricos aos navios flamengos, inclusive nas colônias. Brasil, colônia de Portugal, agora colônia espanhola. Desarticulou o comércio açucareiro. O boicote e confisco dos navios flamengos, levado a termo pela Espanha, acarretaram as invasões dos holandeses à Bahia e depois Pernambuco. Muito bem. Resumindo o que eu acabei de ler, Filipe II, rei da Espanha, que também nesse momento é rei de Portugal, que automaticamente domina o Brasil, proíbe o comércio entre colonos que residiam no Nordeste brasileiro com os holandeses. Automaticamente a Holanda ela vai se organizar. Por quê? Porque desde o século XVI a Holanda injetou dinheiro nessa região, investiu. Então, ter essa proibição comercial iria acarretar fortes prejuízos para os holandeses. Então, a Holanda prontamente ela vai se organizar na intenção de atacar o Nordeste brasileiro. Vamos aqui dar o prosseguimento. As invasões. Nós temos então duas invasões. A primeira invasão, ela ocorreu em 1624. Ela ocorreu aonde? Na cidade de Salvador, na Bahia. Região importante, capital do Brasil colônia, região rica também na produção açucareira. Tá? Essa invasão, ela não permanece. Ela inicia em 1624, quando os holandeses chegam com uma esquadra de 26 navios, e aproximadamente 3.400 militares, 3.400 homens. E em 1625 nós temos uma junção de espanhóis e portugueses, aproximadamente 7.600 homens, que chegaram até Salvador na intenção de expulsar os holandeses e conseguem. Então percebam que a ocupação holandesa em Salvador vai durar apenas um ano. 1624, 1625, eles são expulsos de Salvador. 1630, temos uma nova organização, tá? Melhor preparados, melhor equipados, os holandeses então invadem o Nordeste brasileiro. Então promovem a invasão ao Nordeste brasileiro, agora na cidade de Recife, em Pernambuco. E logo após a conquista de Pernambuco, logo após a conquista de Recife, conforme nós temos aqui nesse mapa, nós vamos encontrar um avanço holandês no Nordeste. Percebam que os holandeses vão conquistando a região da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e chegam até a região do Maranhão. Então, olha só o território, olhem bem para o mapa, olha o tamanho do território que a Holanda ela consegue conquistar a partir de 1630. Então, esse território
fica sob domínio holandês de 1630 até 1654. Lembrando que Salvador, Bahia, não fez parte desse território holandês, né, no Nordeste. Lembrando que da Bahia os holandeses foram expulsos. Galera, estamos terminando a nossa aula. Se inscreva no meu canal, dê o like, tá bom? Daqui a pouco estaremos com novas aulas. Um beijo, hein? Fiquem com Deus.